Vamos então começar o nosso webinar. O vídeo está a terminar, a fazermos pequenas notas introdutórias. Bom dia a todos. Portanto, bem-vindos ao nosso webinar Maximize o Controlo, explorando máximos em detalhe. Recordar-vos um pouco, inicialmente, portanto, através dessa mensagem, que este webinar será gravado, será partilhado posteriormente com portanto, os nossos colegas, os nossos clientes. Adicionalmente, poderão constatar que as câmaras encontram-se ligadas, os microfones, os vossos microfones também, e relativamente a questões que sejam emergentes relativamente a este webinar. No final, poderão colocar-nos questões, portanto, por pelo próprio software que vocês estão a usar neste momento, que é o Webex, ou inclusive enviar-nos e endereçar-nos, obviamente, e-mails diretamente. Ora bem, só recordar-vos também que este webinar vem na sequência de um outro que nós já realizámos. Inicialmente, nós realizámos um webinar em que falámos, sobretudo, questões de construção mecânica relativamente a uma servoprensa, portanto, uma prensa elétrica. Também quais é que são os módulos específicos, concretos, vantagens e desvantagens. De facto, não há nenhum atuador perfeito que é aplicável numa situação específica. Recomendo que vocês revejam, portanto, se chegaram a este webinar. É muito importante também o primeiro webinar, é uma sequência. Hoje, sobretudo, e tal como podem vislumbrar através desta imagem, vamos falar da aplicação do software, digamos assim, do manuseamento e configuração do nosso equipamento mediante recurso, digamos assim, a uma família de equipamentos que nós designamos máximos. Portanto, vou passar isto rapidamente. Os vossos oradores vai ser o Samuel Vaz, o meu colega, portanto, encontra-se sobretudo na região do Porto, eu, Luís Soares, que encontro-me em Lisboa. Portanto, a introdução, eu já fiz um pouco uma introdução explanatória. Relativamente à parte de Samuel, vai falar sobretudo a nível de equipamentos e eu irei falar de qualidade. Eu diria que no final, e penso que é um ponto relevante, questões que frequentemente nos colocam, é como é que nós podemos aferir, como é que nós podemos verificar e validar que o nosso sistema de medição, porque de facto as experiências que nós conhecemos, não é apenas o equipamento que faz um determinado processo, permite também fazer análise de qualidade. E isso vai ser aqui detalhado na parte final desta apresentação, conto com vocês, portanto, para nos seguirem neste caminho. Vou fazer aqui uma pequena introdução relativamente à nossa empresa. Até aqui será uma empresa suíça, vocacionada sobretudo para questões relacionadas com medições de grandezas físicas, cobrem uma área bastante vasta, portanto, em todas essas grandezas que eu acabei de aquilatar, desde pressão, deslocamento, força, obviamente, aceleração, temperatura e também em áreas muito complexas e outras mais simples, obviamente, do âmbito industrial. A empresa é uma empresa que está espalhada um pouco por todo o mundo. Nós também estamos localizados em Portugal. Como podem ver, penso que aqui o ponto que será talvez o mais interessante, o mais relevante, é dizer que é uma parte muito significativa da empresa, onde nós, de facto, investimos bastante, sobretudo a nível de patentes e desenvolvimento de novas aplicações. Trazemos, obviamente, à indústria. Que tipo de indústria é que é? Esta está aqui um pouco explanada, desde a parte aeroespacial, a indústria automóvel, portanto, tudo que tem a parte dinâmica, desenvolvimento de motores, a parte que pode estar relacionada exatamente com questões de segurança, ativa, passiva de um determinado veículo. Atualmente, uma parte bastante interessante que nós, de facto, estamos a abordar recentemente, que tem a ver com a monitorização de pontos, estradas, e também passando por parte esportiva, médica e por aí adiante. Basicamente, tudo que tem as grandezas que vos falei, nós estamos presentes. Isto para vos dizer que, portanto, a empresa foca-se nestes 4 pilares que estão aqui consubstanciados. Obviamente, temos aqui algumas dificuldades, porque isto não somos só nós, é a indústria de uma forma geral, que é trabalhar com a transmissão de dados de uma forma massiva, porque hoje em dia os inputs através de sensores são uma constante e uma realidade. Agora, transmitir esta informação e processá-la são questões extremamente complexas que não serão abordadas aqui neste webinar, mas é o nosso dia-a-dia. Portanto, nós lidamos com isto com bastante seriedade, qualidade, rapidez de transmissão de dados, seu processamento e sua interpretação. Ok? E tendo,
portanto, presente, a consciência ambiental. Obviamente, quanto mais capacidade, quanto melhor melhoria, ou melhor, quanto mais conseguimos otimizar os nossos processos, mais produção nós vamos ter nos tempos de ciclo que nós temos realizados e, por inerência também, gastos energéticos, tempos e por aí adiante. Portanto, é, digamos assim, um patamar que nós tentamos atingir. Sabendo também que aqui isto não é apenas um fornecedor de sensores, mas também de soluções. Está bem? Portanto, nós temos um sensor, depois preocupamos, obviamente, os softwares, processamento em cada aplicação em concreto e, hoje em dia, de uma forma mais vertical, quando pretendemos disponibilizar esta informação para softwares como CRMs, RPs, para que haja informação suficiente ao nível de management e que, com isso, o management possa tomar decisões mais corretas, mais competitivas e mais assistivas também. Ora bem, eu agora vou passar a palavra ao Samuel. O Samuel agora vai seguir, portanto, como disse, neste caminho relacionado com a apresentação dos equipamentos e eu restarei no final para me focar na parte de metrologia, designadamente na parte de calibrações. Obrigado e até já. Samuel, agora é sobre. Obrigado, Luís. Eu vou aqui partilhar agora o meu ecrã. E, portanto, eu vou começar aqui por apresentar os sistemas de monitorização que a Kistler dispõe, falando sobre a importância de utilizar estes sistemas nos processos industriais. Portanto, utilizam-se estes sistemas para acompanhar as mudanças no desempenho e resultados ao longo do tempo. Através destes, nós conseguimos obter feedback atempado e indicações do progresso, ou também, às vezes, a falta dele, o que permite a todas as partes envolvidas, portanto, desde produção, a administração até o cliente final, tomar decisões com base em dados reais. Portanto, os sistemas de monitorização eficazes, como são os da família Maximus, são cruciais nestes processos para garantir um desempenho de segurança e principalmente qualidade ótimos, que o Luís mais tarde irá focar neste ponto. Portanto, os sistemas de monitorização XY da Kistler que foram concebidos para integrar vários tipos de sensores. Estes fornecem avaliações abrangentes das curvas de processo, o que permite a avaliação em tempo real e se as peças ou os processos estão dentro de parâmetros aceitáveis, portanto, o OK ou o não OK. Através disto, os nossos sistemas detectam desvios precocemente, ou seja, reduzem o tempo de inatividade, podemos prevenir defeitos e garantir a conformidade com os padrões de indústria. Portanto, esta abordagem proativa não só melhora a eficiência e a produtividade, como também minimiza o desperdício e os custos operacionais. Portanto, torna-se claramente um investimento essencial para as operações industriais do dia a dia. Ora, a Kistler dispõe de 3 tipos de sistemas de monitorização XY, portanto, o Maximus BL, temos o Maximus TL, que tem 3 versões, que é a TL Standard, ML e L, que nos slides seguintes vou explicar um bocadinho a diferença, e por fim o Maximus NC, portanto, o nosso sistema de monitorização com capacidade também para... Foi o que foi falado também no último webinar. Temos também, dispomos também de tecnicamente um quarto, que é o Common Neo, mas este é focado na indústria de injeção de plástico. Portanto, começando aqui pelo Maximus BL, okay? Este equipamento é o nosso sistema de monitorização mais otimizado economicamente, portanto é simples, é pequeno e perfeitamente integrado numa grande parte de processos industriais. Portanto, a utilização é extremamente simples e intuitiva, podemos trabalhar com sensores piezoelétricos ou extensiométricos, ou então também com inputs de mais volt. Tem a capacidade de comunicação por Fieldbus, Profibus, Ethernet IP, Ethercat ou Profinet, portanto, tudo opções de configuração do equipamento. Pode também armazenar até 16 programas diferentes, portanto, podemos ter aqui 16 processos distintos, não só equipamento, e em cada um deles podemos analisar o processo recorrendo até ao máximo de 4 objetos de avaliação por curva, num total de 5 disponíveis. Okay. De seguida, temos o Maximus TL, que eu indiquei já que tem portanto, é um sistema que conta com um display que é opcional, mas maior, de 10.4 polegadas. Para medições mais completas e complexas, também podemos colocar até 8 unidades em daisy chain, portanto interconectadas,
para obter diversos dados dentro do mesmo processo. Portanto, todas as unidades podem ser conectadas a um display ou então à rede para termos acesso remoto. Portanto, conta com 5 diferentes inputs no canal X e tem vários protocolos para exportação de dados. As 3 versões do Maximus TL são a Standard, a ML para aplicações no setor médico-farmacêutico, portanto, onde atua em conformidade com a FDA e a MDR, e por fim a versão L para medições que requerem alta sensibilidade, ou seja, para pequenos inputs dos sensores conectados, que é a mesma também que na ML, mas pronto, sem os requisitos do setor médico. Por fim, temos o Maximus NC, portanto, este tem uma construção muito similar ao TL, mas permite, como disse, o sistema que nós utilizamos nas nossas experiências elétricas, que foi o objetivo do último webinar. Aqui podemos ver uma tabela com os dados principais, mas obviamente podem recorrer sempre ao nosso website para saber todos os detalhes destes produtos na página do próprio produto. Vemos aqui que todos são monitores de 2 canais, X e Y. Relativamente à taxa de aquisição, o BL conta com 5 kHz, o TL-ML com 20, portanto aqui vemos que também pode ser um equipamento perfeitamente capaz e útil, mesmo a nível laboratorial. Não só industrial, e o NC com 10 kHz. Os filtros são por patamares, começando no 0.1 até aos 500 Hz no BL, e no TL-NC bastante superior até aos 2 kHz. Podemos também encontrar grandes diferenças no que toca ao armazenamento de programas, portanto o BL conta com 16 programas, onde podemos colocar 4 objetos de avaliação por curva, como falado, e podemos ter o histórico dos últimos 320 ciclos para processamento. Já no TL e NC temos 128 programas no total e acesso aos 26 objetos de avaliação que temos disponíveis, dos quais podemos incluir 10 por processo. Salientar que no NC temos acesso aos últimos 5.000 ciclos para o processamento, ok? Todos estes sistemas permitem até um máximo teórico de 8.000 pontos, ou seja, pares X e Y, para desenhar a curva. O valor final é calculado pelo próprio equipamento, mediante a configuração do controle de ciclo, e sobre isto também eu vou falar um bocadinho mais à frente. Também falado o tamanho dos displays, mais pequeno no BL, apesar de serem todos touch e a cores. E o TL e NC têm integrados protocolos de exportação de dados, o BL apenas conta com a exportação em CSV. Portanto, agora vou fazer uma introdução aos pontos mais importantes no manuseamento do Maximus, assim como a sua programação inicial. Para simplificar o webinar, vou ter como base o Maximus NC por ser o mais completo, ok? No entanto, sendo o Maximus BL o seu mais simples, não é? O seu funcionamento é na mesma muito semelhante. Portanto, aqui para exemplificar esta semelhança podem ver algumas páginas de processo e de recursos aqui do Maximus BL, e se virmos aqui estas do Maximus TL ou NC, são praticamente as mesmas, portanto é bastante parecido. Obviamente que na aquisição destes equipamentos, além de todos terem um manual bastante descritivo e compreensivo do seu funcionamento, tanto eu como o Luís estamos sempre disponíveis para tirar qualquer dúvida que possam ter. Portanto, esta é a nossa página principal no TL ou NC, que é a nossa vista de processo, onde vamos ver as curvas de processo em tempo real, e abaixo nas setinhas podemos mudar de página para diferentes tipos de visualizações, como os dados dos sensores em tempo real, os semáforos ok, não ok, dados estatísticos, etc. E várias coisas que podemos ver. Em alternativa, podemos fazer split screen para tirarmos o maior proveito do tamanho do ecrã do Maximus. Portanto, podemos dividir este ecrã, por exemplo, em 2 e ter aqui 2 informações distintas, ou então também em 4, ok? Entrando aqui no Setup, como podem ver, temos aqui a Global Setup, que serve para todas as configurações do equipamento e sensores. Temos o MP Setup, onde configuramos os nossos programas, e o MP Manager para gerir esses mesmos programas. Começando aqui pela Global Setup, aqui temos todas as configurações do equipamento, ok? Como podem ver, é extremamente intuitivo o que cada botão faz através da sua descrição e do seu ícone. Podemos fazer as configurações básicas, como o idioma, gerir acessos, data e hora, backups, display e áudio, mas também podemos fazer aqui as configurações mais avançadas, como a dos sensores dos canais X e Y, controle de ciclo, exportação de dados e field bus. Dado o curto tempo que temos no webinar, hoje vamos focar só na configuração dos sensores,
e posteriormente o controle de ciclo com o programador de sequência. Também vamos falar na importância da curva de referência e também dos objetos de avaliação. Começando aqui pelo canal X, abrimos aqui e vamos encontrar todas as definições do canal X. Sendo estas configurações globais, elas vão ser sempre aplicadas a todos os programas. É preciso ter atenção a isso. Primeiro, aqui o tipo de sensor que temos, podemos escolher entre estes sensores. Claro, no caso do TL, não vamos ter a opção de servo e no caso do BL, apenas vamos ter aqui o potencial. Passando para o separador de Range and Scaling, vamos poder definir as unidades, casas decimais a apresentar e o intervalo de medição utilizado. Por exemplo, usando uma prensa com um curso de 100 mm, vamos colocar de 0 a 100. Portanto, é bastante óbvio. Passando aqui para o separador de extras. Nós conseguimos aqui testar o nosso canal X, o nosso sensor do canal X. Este teste pode ser iniciado pelo equipamento, pelo operador, ou diretamente até pelo PLC. Portanto, assim que se iniciar o teste, o equipamento verifica se o sensor está na posição definida dentro desta tolerância especificada. É importante mencionar aqui também que quando temos estas janelas em azul, significa que são dados de teach-in, ou seja, não só conseguimos colocar o valor manualmente, como se pode selecionar o próprio input do sensor, ok? E finalmente temos a opção de Extended Sensor, que apenas está presente para falado no último webinar. Esta opção serve para colocarmos um sensor adicional de posicionamento numa prensa, por exemplo, para podermos ter ou um sensor de maior precisão ou então, para, adicionalmente, na nossa sequência, utilizarmos os valores de posição deste sensor externo para um movimento específico no nosso programa. Portanto, voltando aqui atrás, vamos para a configuração do canal Y e entramos aqui e encontramos as mesmas opções como no canal X, mas agora para o canal Y, não é? Como é óbvio. No tipo de sensor podemos escolher entre piezoelétrico, extensiométrico e mais ou menos 10 volts. Em Range and Scaling, a mesma situação que no canal X, portanto o intervalo de medição, ou seja, se aplicarmos aqui o exemplo das prensas, uma prensa de 1.5 kN, temos que definir de 0 a 1500 Newton, se quisermos prensa. Muito importante aqui é definir a sensibilidade, portanto aqui podemos utilizar o teach-in, mas como na Kistler todos os sensores e sistemas de união também, como as nossas prensas, são enviados com uma carta de calibração. A melhor opção será sempre escolher a carta de calibração e colocar a sensibilidade que está lá explanada. Portanto, o Luís também vai falar brevemente sobre este tema. Podemos também inverter aqui o sinal deste sensor, pode ser útil para algumas aplicações como prensas que têm sequências de tração. No separador de extras, nós aqui definimos os nossos filtros de low pass, caso sejam necessários no processo. Também aqui temos a opção do Piezo Operate Quick Start, portanto, quando esta opção está ativa, significa que o amplificador de carga é automaticamente controlado pelo Maximus, portanto, quando a medição se inicia, é enviado um pulso de reset ao amplificador, que nos vai fazer atar ao sensor. Isto, obviamente, quando utilizamos a tecnologia piezoelétrica. Portanto, isto vai nos garantir que, quando medimos, não temos nenhum offset de algum processo anterior. E por fim, tal como no canal X, podemos também utilizar um sensor externo para a força. Também foi mencionado no último webinar para controlar ou linearizar um sensor, o próprio sensor da força. Portanto, temos aqui várias opções. Portanto, aqui selecionamos o sensor e definimos a sua sensibilidade. Voltando aqui para trás, vamos passar agora para as configurações do nosso ciclo. Portanto, nesta janela podemos configurar como vamos medir o nosso processo, se Y em ordem ao X, se é em ordem ao tempo, se queremos medir antes o X em relação ao tempo, e até a derivada em relação ao X. Também é importante mencionar a possibilidade da função de medição de Y em relação ao X e ao tempo, ou seja, podemos analisar não só valores de força, por exemplo, em relação ao deslocamento, mas também analisar quando é que estes eventos aconteceram. Isto é especialmente importante para podermos acompanhar a evolução de um certo evento, como uma inserção, dentro do nosso ciclo, se esta está a ser feita sempre no mesmo tempo ou se estamos a avançar no nosso ciclo devido a um possível desgaste, tanto a nível do equipamento como ferramentas ou por qualquer outra interferência externa. Okay? Passando para o separador de processamento de curva,
nós podemos aqui definir os turning points, ou seja, quando queremos identificar diferentes fases do nosso processo e também acabar de registar a curva, seja em X ou em Y. Ou então ficar com a curva toda do início do processo até ao fim, sem qualquer tipo de corte. No separador temos o Start and Stop, onde podemos definir o início ou fim de registro da curva por sinais digitais. Voltando para trás, e finalmente neste menu, o último ponto que vamos falar é aqui a exportação de dados. Temos aqui todos os protocolos de exportação de dados disponíveis. O mais comum e simples será a exportação de dados standard. Podemos aqui selecionar entre CSV, onde podemos e conseguimos também definir a formatação desta exportação. XML, que é interessante para a exportação de programas, como programas de CRM. E PDF, para obtermos um relatório completo já formatado, como podem ver aqui. Temos aqui um exemplo de um relatório que sai de uma curva do processo, ok? Portanto, além da exportação para o servidor, é possível também fazermos a exportação também para o CSV. Agora vamos ver como podemos fazer a configuração de um programa, desde a definição da curva de referência e como a podemos obter aos objetos de avaliação e também ao sequenciador, ok? Nós carregamos aqui em MP Setup para acedermos aos programas, selecionamos aqui um à nossa escolha e aqui temos o submenu para a configuração do nosso programa. Portanto, começando aqui pela parte da avaliação, vai-nos aparecer esta janela, que de momento, lá está, não temos nenhum processo para podermos avaliar. Para isso, nós precisamos de obter uma curva de processo para ser a nossa base para os restantes ciclos, ok? Este é o conceito de curva de referência, portanto, é a curva ideal, que por norma é obtida de uma forma iterativa, de forma a que consigamos passar para ao máximo uma curva de processo que esteja otimizada, mas principalmente que a peça ou o processo cumpra com todos os requisitos técnicos e de qualidade, que é isso que nos interessa. Após fazermos todos estes ensaios para determinarmos a curva, importar a curva através do nosso histórico. Então, vai aparecer aqui este painel, onde selecionamos a curva que irá servir como curva de referência. Apenas uma nota aqui, nós podemos importar várias curvas para o nosso programa, não só uma, e depois selecionar as que cumprem melhor os nossos requisitos na janela anterior. Ok. Ao carregarmos aqui em OK, neste caso em específico, importamos aqui 5. Portanto, após esta importação, a tabela que nos vai aparecer aqui vai-nos identificar cada curva, assim como todos os pontos que estão nela presentes. Okay? Neste caso, a curva do ciclo 887 apresenta o maior número de pontos e vai ser a selecionada. No entanto, este não é de todo o único critério para a seleção de uma curva. Podemos ter um grande número de pontos numa dada curva, mas se a peça ou o processo ou mesmo o tempo de ciclo não cumprem os nossos requisitos, de nada nos serve, não é? Agora que temos a nossa curva, vamos começar finalmente a avaliar o nosso processo aqui, neste botão. No entanto, antes de dar um exemplo com esta curva, eu gostaria de fazer uma breve apresentação dos diferentes tipos de objetos de avaliação, dando ênfase, claro, aos mais utilizados, mas falando também um bocadinho de todos, ok? Como vimos antes, o Maximus BL, como falei, apenas tinha 5 objetos disponíveis, que é o Unibox, o LineX e LineY, o Envelope e o NoPass. No entanto, o TL e o NC têm acesso aos 26. Portanto, explicando aqui um bocadinho, começando pelo envelope, este objeto limita uma curva acima e abaixo na sua evolução, ou seja, este objeto toma o mesmo comportamento que a nossa curva, apenas é necessário definir esta amplitude superior e inferior. Portanto, é extremamente intuitivo e útil, sendo, obviamente, importante termos bem definida a nossa curva de referência. Okay? Depois o LineX, que visualmente conseguimos perceber que a nossa curva de processo terá que passar pela linha definida em X, e o mesmo se aplica ao LineY. Unibox, que é provavelmente o mais utilizado, portanto, todos os lados deste quadrado podem ser definidos como entradas ou saídas, ou então como linhas totalmente fechadas. Aqui à direita, o NoPass, também bastante intuitivo, a nossa curva não pode cruzar a linha definida. O average, que calcula a média dos valores em Y e é aceito se estes estiverem dentro dos parâmetros definidos, ok? No trapezoide X e Y é tal como a Unibox, mas toma aqui um formato trapezoidal em Y.
O tunnel box X e Y é bastante importante, principalmente a nível de segurança. Portanto, a nossa curva aqui tem que passar, digamos, por este túnel. Caso contrário, é gerado um sinal em tempo real durante o nosso processo para podermos definir algum alarme, algum aviso ou mesmo até segurança este tipo de objeto de avaliação. O getref, ou obter referência, aqui nós podemos definir dentro destas áreas características da curva a gravar, como valores de x e y máximos, por exemplo. Esta informação poderá posteriormente ser utilizada para outros objetos de avaliação, ou então como input do objeto calc, que é uma calculadora, para podermos calcular valores mediante estes pontos obtidos. Aqui o time é calculado o tempo entre a entrada e saída de uma caixa parametrizada. Okay? Speed é calculada a velocidade entre o início e o final do objeto. O calc, como falei, podemos utilizar este objeto para fazer operações de matemática básicas entre dois valores retirados do nosso processo. Também estes valores podem vir do getref, como eu falei, ou do inflection point. Okay? Um exemplo disto pode ser, por exemplo, numa inserção de um rolamento num casquilho, como a prensa Kistler, onde queremos, por exemplo, calcular o valor total de deslocamento entre a primeira posição que o rolamento toca no casquilho até quando paramos o processo, através da força definida ou do posicionamento. Portanto, isto é só um exemplo de uma aplicação do calc. Nós temos com este objeto de avaliação literalmente um mundo de possibilidades para avaliar. Depois destes principais, temos mais alguns que não vale a pena estarmos aqui a entrar em tanto detalhe, mas ficam a saber que os temos. Portanto, temos aqui a estresse em X e Y, temos aqui o DigiIn para detectar sinais da curva durante a evolução da curva, delta Y, temos aqui os gradientes X e Y, que também são algo comuns, portanto avaliam o gradiente dx, dy entre duas linhas, ou verticais ou horizontais. Normalmente são utilizados em aplicações para o fabrico e teste de molas, para podermos ter, por exemplo. E temos aqui o integral, que nos dá a área por baixo da curva do processo. Displacement range e force range medem os valores máximos, ou seja, devemos passar o valor definido, mas não o limite. E, por fim, a pass-through box, que nos detecta a passagem completa pela caixa sem sair dos limites. Portanto, continuando então com a nossa curva, vamos fazer aqui um exemplo breve só da configuração de um objeto de avaliação, neste caso uma Unibox. Selecionamos aqui o primeiro objeto de avaliação, entre os 10 que temos disponível por processo. Okay? Posicionamos com o dedo a nossa Unibox no ponto onde desejamos na curva, ou em alternativa, podemos também definir exatamente as coordenadas desta Unibox. Abaixo definimos os pontos de entrada e saída, que neste caso em específico está aqui representado. A Unibox permite uma entrada por baixo e não permite nenhuma saída. Portanto, a nossa curva de processo tem que obrigatoriamente entrar por baixo e manter-se ali para obtermos um resultado de OK. Quando estivermos satisfeitos com os nossos objetos de avaliação, portanto, vamos aqui adicionando, podemos sair e finalmente fazer a nossa sequência para podermos começar a monitorizar os nossos processos. Portanto, vamos aqui ao editor de sequência e finalmente temos aqui a nossa sequência. Portanto, existem vários tipos de ações que podemos colocar no editor de sequência do Maximus, como podem ver nestes ícones aqui à esquerda. De cima para baixo, portanto, temos aqui os nossos movimentos da prensa. Este caso, como é óbvio, só é aplicável ao Maximus MC. Depois temos aqui o Measure Start e Stop para começarmos a medição do nosso sensor. O timer, caso seja necessário um temporizador para efetuar alguma ação, como o aperto de uma ferramenta ou a troca de uma ferramenta ou a remoção de alguma peça na área de trabalho. Temos aqui o diálogo para nos emitir uma mensagem customizada onde o operador tem que dar o input de OK ou cancelar. Calculadora para fazermos operações básicas entre duas variáveis, sendo elas a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Portanto, estas duas variáveis podem ser definidas por valores da curva, podem ser referências obtidas na curva, valores máximos e mínimos ou diretamente de objetos de avaliação. Depois temos DigiIn, DigiOut para inputs e outputs digitais. Temos a pausa para pararmos a sequência até ser resumida pelo operador ou pelo PLC. Label para identificarmos os diferentes momentos na nossa sequência, mais para uma organização e explicação às vezes também da própria sequência. E naquela seta verde ali para baixo temos mais 5, que
coloquei aqui à esquerda. Temos aqui o jump para repetirmos a sequência até aquele ponto quantas vezes for necessário e depois vai resumir a sequência e vai continuá-la. O if para, digamos, operações mais complexas, com variáveis obtidas da curva ou valores armazenados. O piezo operate, que não é necessário caso a opção de merge start esteja ativa, como vimos há pouco. A TAR, para os canais X e Y, que é muito importante também para questões de calibração. E, por fim, o barcode. Portanto, como podem ver, existem muitas formas e elementos para fazermos uma sequência. Ou seja, estando aqui o Maximus preparado para lidar com um vasto leque de aplicações e processos. Além disso, como podem ver aqui à direita, cada uma destas ações na sequência tem um submenu para podermos configurar em detalhe. Okay? No entanto, existem ações como o movimento que permitem ainda mais controle, como podemos ver aqui no Advanced Configuration, que é para onde vamos agora. Portanto, aqui podemos configurar, no caso do movimento, a condição deste mesmo movimento. Se queremos que este seja definido por posição, por força ou por ponto de inflexão. Portanto, por posição é o caso mais simples, onde é apenas lido o valor do encoder absoluto da prensa. E assim que chegar a esse valor, a prensa irá parar. Para a condição de força, temos duas opções. Portanto, temos a força ou o Force Feedback Control. No caso de força, definimos o tipo de aproximação deste valor, se é por cima ou por baixo, e podemos também selecionar o Block Motion Control. Portanto, o Block Motion Control, após passar o valor de força que nós definimos, vai fazer com que o Maximus comunique e coordene automaticamente com o variador da prensa para gerir a potência do motor de forma a garantir que o objetivo de força é cumprido. Portanto, isto é importante, porquê? Porque existem sempre variações do processo de peça para peça ao longo do tempo, ou também desgaste de ferramentas, retornos elásticos, efeitos de temperatura, etc. Portanto, existem aqui muitas variações que o Block Motion Control pode ajudar. O mesmo se passa aqui com o Force Feedback Control, é simplesmente uma forma de conseguirmos alcançar o nosso objetivo de força. No entanto, aqui podemos ser nós a definir como é que o Maximus vai gerir esta comunicação com o variador da prensa. Ou seja, nós vamos definir o nosso target, quando queremos que o Force Feedback Control entre em ação, o tempo máximo que podem decorrer estes ajustes e também a velocidade a que a prensa se pode ajustar. Ok? E também a partir de quando é que se pode ajustar a esta velocidade definida. Portanto, nós aqui temos um total controle, ou praticamente total controle, sobre como é que a prensa vai responder para chegar a um dado objetivo de força. Portanto, assim, todos estes elementos são muito importantes para garantir este objetivo, mas é importante também salientar que todas estas ações impactam o nosso tempo de ciclo. E quando este é fulcral, é importante definirmos corretamente todos estes valores, ok? Para isso, é necessário testar várias configurações na sequência e, obviamente, lá está. Tanto eu como o Luís, assim como os especialistas da Kistler, estão disponíveis para ajudar a definir a melhor configuração possível para o vosso ciclo ou para vos ajudar com as vossas dúvidas na parte da sequência, ok? Posto isto, e também estou quase a terminar a minha parte, eu gostaria apenas de mencionar dois softwares que nós temos disponíveis do Maximus. Portanto, um destes softwares é a nossa Offline Tool do Maximus. Portanto, neste software conseguimos reproduzir exatamente a interface do Maximus no nosso computador. Podemos fazer a configuração totalmente offline, ou seja, dos canais X e Y, das interfaces Fieldbus, editar sequências, como fizemos agora, definir janelas de avaliação, etc. E depois destas configurações todas feitas, nós podemos guardar tudo e usar como backup no nosso dispositivo. Pelo contrário, também podemos abrir backups que estejam disponíveis. Podemos também fazer o download direto de parâmetros, desde o Maximus através da rede. Podemos fazer o upload seletivo de parâmetros também pela rede. Importar CSVs para o nosso histórico e também é possível converter backups antigos. Desde o firmware 1.8 nós podemos importar o histórico de curvas, ok? E este segundo software é o Maximus PC. Podem ver aqui que a interface é ligeiramente diferente. Neste software nós podemos conectar diretamente aos equipamentos e deles na rede, ou seja, podemos fazer backups e upgrades ao firmware sem termos que estar ao lado do dispositivo.
No caso do Maximus PC Plus, opcionalmente, podemos mostrar e analisar simplificadamente o histórico de curvas de processo. Portanto, como podem ver aqui na imagem, temos aqui curvas, assim como a informação dos pontos que foram obtidos. Uma nota sobre este software, portanto, o Maximus PC Plus, nós tivemos informação que irá ser descontinuado e vai ser substituído pelo nosso software JVim. Portanto, não sabemos exatamente quando é que esta substituição irá acontecer, mas o nosso software JVim já é um software de há muitos anos que é utilizado para processamento e análise de dados, que vai ficar também incumbido de poder analisar estas curvas do Maximus e, portanto, vai ser feita esta substituição. Portanto, com isto termino. Agradeço a todos e vou agora passar a palavra ao Luís para nos falar um pouco sobre a qualidade e a calibração de força e posição. Luís? Obrigado, Samuel, pela apresentação. Sim, eu vou começar a partilhar aqui o meu display. Para só um momento, por favor. Penso que já estarão neste momento a visualizar aqui o meu computador. Podes confirmar, por favor, Samuel? Sim, estamos a ver. Muito bem, então eu agora vou seguir aqui a nossa apresentação do webinar, depois desta introdução da parte do Samuel, como especialista na área a nível de software. Eu vou falar um pouco mais de metrologia ou metrologia, como alguns dos colegas falam, e vou, portanto, digamos assim, terminar a apresentação com um exemplo prático, a nível de calibração, está bem? Para isso é preciso algum tipo de conhecimento, de uma forma geral, e de conceitos, dos quais eu irei explaná-los com alguma profundidade, com o tempo que nos resta, obviamente, deste webinar. Eu espero que vocês possam seguir. Obviamente, vão ter esta apresentação posteriormente e poderão rever todos esses conceitos com o time necessário, ou inclusive entrar em contato connosco. Ora bem, em primeiro lugar, eu acho que é importante realçar que quando nós falamos deste género de equipamentos, eles estão enquadrados, efetivamente, dentro das normas aplicáveis, designadamente, a muito conhecida e usada industrialmente, a nossa ISO 9001. Se nós, de facto, nos focarmos nos pontos dos quais estão aqui plasmados, podemos ver claramente que o que nós estamos aqui a falar são dois conceitos, o que é o controle de um processo e a sua monitorização, mediante a realização de medições, e essas medições, obviamente, são recorrendo a sensores. Portanto, a primeira nota que eu queria deixar, obviamente não vou estar aqui a entrar em detalhe desta norma, é que, de facto, nós estamos a falar de equipamentos que não apenas têm uma aplicabilidade concreta e objetiva no processo em si, mas também no controle de qualidade do nosso processo, e com isso pode ser integrado, por exemplo, e libertar, de certa forma, alguma complexidade de trabalho, que, por exemplo, através das cartas de controle, não é? Já velhinhas, eu diria assim, porque, de facto, há equipamentos que hoje em dia nos permite fazer um controle a 100% das nossas peças e não de uma forma mais estocástica, mais estatística e mais aleatória também. Portanto, este equipamento enquadra-se dentro da norma, ao nível da qualidade. O segundo aspecto é óbvio que a qualidade traz-nos vários conceitos e cada um, de certa forma, tem o seu ponto de vista da qualidade. O que é a qualidade? Nós não falamos aqui, não temos muito tempo para isto, mas quem define a qualidade, tipicamente, são vocês que me estão a ouvir, é o cliente final, que define através dos objetos de avaliação. Ainda há pouco o Samuel falou dos seus limites, e isso é algo que é visto tipicamente ao longo de um determinado processo e perante os requisitos que são necessários para aquela peça em concreto. Se tivermos uma peça, por exemplo, de segurança, eu acredito que o limite seja muito mais apertado do que se for uma peça, por exemplo, que tenha características mais visuais, que tenha características mais de commodity, mais de uma aplicação geral. Portanto, essa abordagem, obviamente, é feita pelo Departamento de Qualidade ou, em última instância, pelo nosso cliente final, consoante a aplicabilidade da peça em si. Depois há vários termos que nós usamos ao nível da qualidade. Nós, inclusivamente da Kistler, não vou dizer que sejam todos que estão aqui apresentados, sejam da Kistler, mas de uma forma global, de uma forma geral, que torna um pouco complexo, não é? O que é uma calibração acreditada, ou o que é uma calibração rastreada a um padrão internacional da segunda 17.025. Nós não vamos entrar aqui diretamente a isto. De uma forma geral, porque os conceitos são vários, como estão aqui, e o que é que vocês têm noção é que, sobretudo aqui, isso entra dentro do que é metrologia industrial, não é metrologia legal, em que iria haver uma obrigação contextualizada na lei da periodicidade exatamente destas calibrações,
Nós aqui não estamos obrigados no contexto legal, mas vou-vos mostrar algumas normas que dão indicações qual é a periodicidade, por exemplo, da calibração, uma célula de carga, ou, se quisermos, um transdutor de força. Ok? Portanto, todos estes termos são usados, desde a calibração de fábrica, desde o certificado de conformidade, se o produto está em conformidade ou não, em que aí nós não apresentamos erros, é só que está de acordo com a expressão técnica, testes de conformidade de resultados, calibrações acreditadas, como já falei, calibrações rastreadas, tipicamente não é apresentado, por exemplo, o nível de incerteza do nosso processo. Bem, tínhamos aqui matéria para falar quase durante um dia, não é esse o objetivo. É só ter aqui uma pequena introdução. Sabendo também que aqui, em concreto, eu não sei se conseguem ver o meu rato ou não, nós trabalhamos dentro destas 3 áreas, portanto, uma área mais básica de fábrica, chão de fábrica, aqui já a nível laboratorial, temos vários laboratórios, mesmo em centros de vendas a nível internacional, e temos também protocolos com centros primários, portanto, em que, de certa forma, nos dá uma garantia, uma confiabilidade, esta é a palavra adequada, dos resultados, de uma forma superior, portanto, aos patamares inferiores que esta pirâmide aqui representa. E chegamos, como eu vos disse, à questão da periodicidade das calibrações, para que é que elas servem, que indicações é que existem, que normas e objetivo é que nos dão algumas linhas de seguimento, e portanto o que vocês veem aqui nestas tabelas é tipicamente o que nós devemos fazer a nível de verificações meteorológicas ou calibrações, que eu acabei de referir, em periodicidades entre 1 a 2 anos. É evidente que isto é relativo, e isto, quem o define perante o seu processo, tipicamente é o seu cliente que usa este género de equipamentos. Agora, tem que ter determinadas indicações. Essas indicações são obtidas de várias formas. Uma delas é, por exemplo, se nós tivermos a capacidade de análise da tendência de um processo, esta imagem, se calhar, não é assim muito visível, mas vamos supor que temos o tal objeto de avaliação que o Samuel falou e que constatamos que a linha se encontra dentro dos seus limites que estão aqui representados. Ora bem, obviamente, nós aqui podemos dizer se este objeto de avaliação é crítico para o nosso processo e se ele está estável, podemos levantar a questão se de facto há necessidade ou não de calibrar o meu equipamento naquele momento. Bem, isso é uma questão que nós teríamos também de deixar para uma outra discussão. Não temos aqui a oportunidade. Deixar-vos só este repto para vocês pensarem se há ou não há necessidade. Há uma necessidade clara, é se começássemos a ter os tais picos, estão aqui representados, que de uma forma mais substantiva e mais continuada começam a sair dos nossos limites. Aí não tenho dúvidas nenhumas, tínhamos que nos perguntar, bem, o que é que se passa aqui? Será um problema a nível de medição? Será um problema da minha máquina? Será um problema do meu processo? Será um problema da matéria-prima? E aí começam-se a levantar outras questões que a qualidade também devia intervir e intervirmos, eventualmente, na calibração para ver se não será um problema, como eu disse, da nossa cadeia de medição. Ora bem, há normas, sobretudo para padrões estáticos. Esta norma aplica-se, sobretudo, para tecnologias existenciométricas. Recordo-vos que nós, na sessão anterior, falámos destas 2 tecnologias, sobretudo existenciométricas e piezoelétricas, em que nos dá indicações. Okay? Dá-nos algumas linhas em que fala em cerca de 26 meses. Também vos posso dizer que, de uma forma geral, porque isto é uma área que eu também domino com alguma profundidade, fala-nos tipicamente em 2 anos no máximo. Aqui roça, digamos assim, essa situação em concreto. Portanto, mais do que 24 a 26 meses, é algo que terá que ser muito bem justificado, não obstante, repito, este género de equipamentos, o Maximus em concreto, dá-nos indicações muito concretas da estabilidade do processo, seja por a tendência do processo, como está aqui representada, seja até por dados estatísticos, como CK, CPK, 3 sigma, 6 sigma. Portanto, estas indicações não são falíveis, são concretas, são objetivas e relevantes para que nós possamos exatamente definir a periodicidade ou o momento em que temos que intervir no processo para fazer uma nova reavaliação se a nossa cadeia de medição está dentro dos valores confiáveis ou não. É evidente já agora só dizer, se tivermos, isto é muito importante, e às vezes perguntam-nos isto, que é porque é que vocês calibram sempre posteriormente a uma calibração ou uma reparação. Basicamente é porque de facto há alterações concretas, ou seja, estruturais ou de procedimento interno nosso, que antes de disponibilizarmos de novo o equipamento reparado, por exemplo, uma calibração de software, obriga-nos a que nós tenhamos que de novo reverificar a nossa cadeia de ensaio, fazendo uma nova calibração. Portanto, é expectável, reparando, haja associada a essa reparação uma verificação à calibração. Portanto, eu também não vou entrar nesse problema. O que é uma calibração, uma verificação? Acho que perdemos muito tempo, não temos tempo necessário para isso.
é preciso entenderem é que nós, que isso, consoante, estejamos a falar de sensores piezoelétricos ou extensiométricos, o nosso procedimento é completamente distinto. Tipicamente, a nível de extensiometria, medem-se, tal como está aqui representado, com pesos mortos. A nível de piezoelicidade, nós temos que ter um mecanismo que faça, que percorra a curva de uma forma contínua. Portanto, o processo é mais complexo, mais difícil de calibrar e, por isso, provavelmente, só praticamente a Kistler é que tem capacidade de realizar este género de calibrações. Há outra questão que é importante que vocês tenham noção, que é, sobretudo válido para os nossos transdutores, para os nossos sensores, que é ter a percepção que o valor que nós disponibilizamos sempre a nível de exatidão é o pior das situações. Vocês, quando olharem para um datasheet e constatarem que aparece lá um determinado erro, sabem que isso é do pior das situações, o erro máximo admissível que vocês vão ter é aquilo que está, de facto, exemplificado, que se vislumbra nesse documento técnico da nossa parte. E também saber que o erro é sempre a situação mais desfavorável. Portanto, nós não vamos buscar um ponto da curva para dizer se é o erro que representa este ponto ou não, é sempre o pior das situações. E também é preciso ter presente o que está aqui, que a nossa decisão, onde diz a decisão dos seus piezoelétricos, não é referenciada a nenhuma norma. Portanto, não há nenhuma norma, há indicações, de facto, há documentos técnicos, obviamente, que seguem este ponto, mas nós, no caso concreto, na Kistler, temos procedimentos internos nossos e, obviamente, responsabilizamos com os nossos clientes perante a informação que disponibilizamos nos documentos técnicos. Eu vou passar este slide. É importante que vocês tenham presente também uma carta de calibração. E tipicamente isto é muito recorrente, sobretudo em sensores piezoelétricos, nós não apenas apresentamos uma gama de calibração, nós tipicamente apresentamos mais do que uma gama de calibração, sobretudo para sensores que tenham, o que nós chamamos de force link, que estejam pré-carregados, tenham um preload associado, está bem? É evidente que aqui levanta-se a questão, e qual é a sensibilidade que eu vou escolher, por exemplo, neste caso concreto, perante as 4 gamas que são representadas. A sensibilidade que nós devemos escolher é exatamente aquela que se aproxima ao máximo da nossa gama nominal, da gama ou do esforço efetivo que nós vamos aplicar como valor máximo. Portanto, se estivermos mais próximos do seu limite, de 5 kN, vamos buscar a sensibilidade que se consubstancia neste patamar. Se for mais inferior, vamos buscar esse valor mais inferior. Isto porquê? Porque os sensores nunca têm uma linearidade perfeita, nunca respondem da mesma forma, exatamente igual, desde o zero absoluto até à sua carga nominal. Outra coisa que é preciso ter importante é que, se o sensor for fornecido com acessórios, as cartas de calibração, digamos assim, refletem, e a sua resposta reflete efetivamente esses acessórios associados. Está bem? Portanto, é um bocado complexo. É evidente que, se nós verificarmos o acessório ou, inclusive, se usarmos outros acessórios, a carta de calibração já não é aquela que foi fornecida, poderá ter que haver eventuais ajustes. Temos aqui uma carta de calibração de uma prensa, que é muito típica também, e uma das perguntas também típicas que nos fazem é porque é que muitas das prensas da Kistler é disponibilizado 2 gamas. Bem, a verdade é que na nova versão nós podemos começar a não apenas ter 2 gamas, e podemos inclusive chegar até mais pontos a nível de resposta, até cerca de 32 pontos de resposta. A ideia que nós pretendemos com isto, e como eu acabei de mencionar anteriormente, é que nós sabemos que os sensores não reagem linearmente desde o seu zero, correto? E, portanto, e com isto, basicamente, o que nos permite é, ou através de PLC, ou de uma forma de configuração específica do nosso equipamento, e perante o processo em concreto, é dizer qual é a sensibilidade que nós vamos usar. Okay? Será uma sensibilidade mais próxima deste valor, ou será mais próxima deste valor? Atenção que normalmente a segunda gama pode ser escolhida pelo cliente. Portanto, vocês poderiam, vamos supor, temos um processo em que temos que fazer uma inserção no casquilho que vamos até 45, 50 kN, e depois a inserção, por exemplo, de uma tampa final em que vamos até 100 gramas ou 200 gramas. Portanto, é óbvio que eu, se calhar, deveria ter escolhido aqui na segunda gama, eu diria, uma sensibilidade bastante mais baixa, à volta de 500 Newton, não 15 kN. Isso é possível. Se nos pedirem a nós poderemos, de facto, disponibilizar a nossa prensa com essas 2 gamas, cuja a segunda gama se pode ajustar mais ao vosso processo. Ora bem, se nós tivermos 2 gamas, o que vocês poderão verificar no equipamento é algo similar a isto. Portanto, é aqui que vocês vão refletir exatamente o que está na carta de calibração. Tudo, não há que mencionar mais nada relativamente a isso. Outra questão que é muito importante é percebermos um pouco os termos relevantes, os termos técnicos que nós usamos
neste género de funcionalidades, está bem? Eles estão aqui representados. Obviamente que tem muito que se diga, vamos deixar isso para uma segunda fase. Eu diria, chamaria atenção sobretudo a questão da sensibilidade e retilidade. A maior parte dos equipamentos tem esta informação. Linearidade também. Hoje em dia, vamos ver mais à frente, rapidamente, a linearidade e stress, tipicamente, é somada nas nossas cartas de calibração, etc, etc. As outras talvez não sejam tão relevantes, e sobretudo quando falamos de força. Portanto, o que é novo, efetivamente, é que alguns sensores da Kistler, designadamente, e podem ser aplicados às nossas prensas, é o que nós damos repetibilidade. Okay? Isto é um ponto importante, estamos a falar de qualidade, e a repetibilidade, de facto, já muitas das vezes é explanada, é demonstrada nos nossos documentos técnicos. Portanto, a sensibilidade, como eu disse, é um dos pontos cruciais. A sensibilidade, só rapidamente, recordar-vos que é a forma como nós convertemos um sinal analógico num valor, num mesurando, portanto, numa grandeza física que nós queremos caracterizar. Aqui temos aqui o exemplo do bar, mas podia ser Newton. Portanto, porquê? Porque neste caso concreto, o que estamos aqui a falar, por exemplo, de um sensor piezoelétrico, em que a sua saída é em carga, em corrente, e, portanto, e não é isso que me interessa medir, o que me interessa medir é Newton, por exemplo, e, portanto, tenho que fazer essa conversão. Isto é crítico. Portanto, é crítico, é importante que, de facto, essa sensibilidade por carta de calibração seja disponibilizada e, portanto, e que a possamos demonstrar, colocar no nosso sistema de medição, para que o valor que nós vamos ter seja um valor mais credível e mais próximo do real daquilo que nós estamos a caracterizar. É preciso ter apenas presente que a maior parte desses valores que nós disponibilizamos é uma sensibilidade média, dentro da sua gama. Portanto, ainda há pouco vimos a questão da prensa. Digamos que o segundo valor, que ia de 15 a 60 kN, o valor da sensibilidade é um valor médio dentro deste intervalo de esforço que eu acabei de vos mencionar. Está bem? Se vocês quiserem mais pontos, como eu vos disse, atualmente a Kistler disponibiliza, sobretudo no software que o Samuel explicou, pontos intermédios em que podemos, eu vou aqui a meter uma palavra, podemos relinearizar a nossa curva da melhor forma perante as suas especificidades que o sensor em concreto se apresente, ou seja, por desgaste, fadiga, outros fatores que não temos tempo aqui para mencionar. A linearidade já vos expliquei, acabei de falar exatamente a importância da linearidade, e isto de facto é aquilo que nós no final vamos ver no processo de calibração. Stress também é muito importante, portanto a stress é a capacidade de recuperação, é óbvio. Isto para nós é bastante importante quando temos elementos elásticos, não é? Estamos a fazer uma compressão, tração, e queremos perceber se a compressão e tração o sensor se comporta de uma forma linear. Aqui estamos a ver que há uma diferença na linha azul de compressão e vermelha de tração. Há uma diferença, normalmente isto é representado em porcentagem, e, portanto, essa diferença deverá ser o mínimo possível, portanto, exatamente a rigidez do transdutor. E como também vos tinha comentado, a linearidade e a stress, a maior parte dos certificados atualmente, são apresentados conjuntamente. Portanto, antigamente, por exemplo, nós apresentávamos o stress de uma forma isolada. Hoje em dia, a maior parte dos certificados de calibração, a linearidade já inclui a stress, está bem? Portanto, tenho isto presente, porque tenho tido algumas questões neste sentido. Ora bem, está a ser aqui mais um momento, portanto, estamos agora na parte final, aqui da nossa apresentação, da nossa formação, se quiserem, que é como é que nós, ou o que é que nós recomendamos para podermos verificar in situ, como está aqui um atuador mecânico, está bem? Isto já agora é transversal a todos os equipamentos, portanto, não se aplica apenas à Kistler, embora esta é a nossa recomendação interna para os nossos clientes e recorrendo, obviamente, ao nosso controlador. Em primeiro lugar, transmitir-vos que isto é uma coisa relativamente recente, é que todos os nossos equipamentos atualmente, isto para questões de qualidade, uma vez mais, já são fornecidos, portanto, calibrados. Isto é uma cadeia de ensaio, uma cadeia de medição, e tipicamente vocês vão verificar aqui um selo em que damos, digamos assim, a periodicidade ideal em que nós recomendamos que o equipamento volte a ser recalibrado, tanto a nível de equipamentos digitais, como também relativamente ao nosso atuador mecânico e todos os componentes que intervenham de uma forma direta para que a exatidão do nosso processo seja o melhor possível. Muito bem. Portanto, chegamos então à questão da verificação da força e da posição. Eu vou, se calhar, começar pela parte mais simples, que é a posição, e, portanto, no caso da posição, o primeiro ponto que vocês têm que ter presente é que devem ter padrões.
Aliás, supostamente, quando uma máquina vos é fornecida da parte do integrador, era uma coisa que o integrador deveria preparar a máquina por uma forma expedita, simples, por exemplo, para terem acesso exatamente ao nariz da prensa e não ter que desmontar, por exemplo, uma estrutura completa de uma máquina, que às vezes acontece e demoramos 1 ou 2 horas. Portanto, o processo deverá ser o mais simplificado possível. Devemos ter padrões. Os padrões devem estar devidamente calibrados. Vamos supor que temos uma prensa de 200 milímetros. Eu tinha que ter um padrão, sei lá, de 198, 150, 100, 50 milímetros. E o intuito aqui é percebermos exatamente se a posição do atuador, ao longo do tempo, começa a ter desgaste por questões de formação, ou, por exemplo, se o nosso acoplador começa a ficar espalmado por questões operacionais, ok? Não vou entrar em detalhe, também não temos tempo. De qualquer forma, isso seria o primeiro aspecto. O que é que vocês têm que fazer? Vão a service, muito simples. Portanto, recolhiam em jogging a haste até ao seu zero absoluto. E o que é que vocês iam ver? Iam tentar verificar aqui a nível de posição. Eu meti aqui isto em espanhol, curiosamente. Portanto, iriam ver se o valor que vos apresenta é um valor próximo de zero. Se começamos a ter valores negativos, quer dizer que a haste já está a recolher e, portanto, alguma coisa se está a passar no nosso processo. Estamos a interagir mecanicamente com o atuador. E, portanto, aí chega depois a decisão, que é qual é decidirmos se efetivamente queremos ou não fazer um reset para esse zero. Portanto, se eu estou aqui vamos fazer com uma translação de 1 milímetro negativo, vou ou não vou aceitar essa nova cota? Esta pergunta é complexa de resposta, a ter apenas atenção, se começarmos a fazer e aceitar continuamente esse erro, no próximo erro que venhamos a aceitar de novo, podemos já não estar apenas com 1 milímetro de diferença, mas com 2, 3, 4 ou 5 milímetros de diferença. Para isso é que eu vos peço que vocês tenham padrões devidamente calibrados, para, obviamente, posicionarem a haste nessas alturas que nós consignámos inicialmente, possamos ver o valor aqui e perceber se não está a haver uma soma de erros consecutivos. Se esses erros estiverem a existir, alguma coisa está a passar com o processo, temos que reavaliar a máquina, temos que reavaliar eventualmente a sequência que temos preconizada para o nosso processo, inclusive é ter cuidado, porque podemos estar de facto a danificar a prensa ao longo do tempo. Portanto, aqui resume-se basicamente o que nós estamos a falar a nível de posição. De força, eu tenho que ter um sensor padrão. Já agora, a nível de service, portanto, vocês teriam que recorrer aqui ao Model Reference Studio Encoder. É aqui que nós, de facto, temos de entrar e chegamos a este menu que eu vos acabei de explicar. Relativamente à força, como eu vos disse, portanto, temos de ter um sensor padrão. Esse sensor padrão deve ter mais exatidão, porque às vezes ocorre o contrário, mais exatidão do que a nossa prensa. Por exemplo, se tivermos um sensor e numa prensa extensiométrica, é recomendável que tenhamos um sensor extensiométrico ou piezoelétrico de maior exatidão do que a prensa nos dá. E podemos ter que recorrer também ao equipamento externo, está bem? Que também que esteja, idealmente, que esta cadeia de calibração portanto, esteja devidamente calibrada. Ou esta cadeia de verificação. Como é que isto se faz na prática? Ora bem, portanto, na prática o que vocês devem fazer é irem a Service. Em Service vocês vão ao menu Automatic Mode. E aí a primeira coisa que vocês devem fazer, portanto, é de certa forma ajustar a prensa. Em Jogging Mode vocês podem fazer isso, com mais e menos, até que, digamos assim, o nariz comece a tocar ligeiramente. Portanto, e nós vemos a evolução da força quando tocamos ligeiramente, aqui no equipamento, vemos, digamos assim, uma barra a subir quando esse esforço começa a ser feito, e começamos a ver se, de facto, esse esforço começa a ter um impacto, ou melhor, a aproximação começa a ter impacto no esforço que nós estamos a realizar. Quando nós chegamos a essa posição, tiramos essa posição, porque temos a análise do esforço e da posição, e guardamos. E dizemos, ok, quando eu toco com o atuador, vamos supor, a 102 milímetros, é quando eu começo a ver a inflexão da força a subir ligeiramente, portanto, eu vou começar a obter alguma coisa. Neste exemplo concreto que eu pus, foi aproximação a 98 e a 100, neste exemplo em concreto, a 100 eu já estou a fazer algum tipo de esforço. Está bem? Portanto, já estou a ver a curva, ou se quiserem, a tal barra que aparece em Jogging Mode, a subir ligeiramente. Uma coisa muito simples como isto. Portanto, a partir deste momento, o que é que eu vou fazer? Vou desenvolver em sequência, como o Samuel ainda há pouco explicou, um determinado procedimento. E o que vocês estão aqui a vislumbrar é um procedimento que eu vou explicar aqui com pequeno detalhe, temos pouco tempo, mas em primeiro lugar, alertar-vos, se vocês quiserem ver a curva a nível de linearidade, portanto, como ainda há pouco eu vos mostrei, temos a curva linear, portanto, esforço em Y, e, digamos assim, em tempo, a ver o percurso desse esforço, poderão colocar, de facto, força versus tempo e não força versus posição.
dado que eu vou sempre usar a mesma posição, que eu vou variar é a força, e é aí que eu agora queria chegar. Portanto, a primeira coisa que nós íamos fazer era aproximávamos na velocidade máxima da prensa, ok? Isto pode ser um procedimento como eu falei, tarava o esforço, porque vamos tentar fazer com que tudo que tenha a ver com fricções internas da prensa ou algum drift que os sensores tenham, designadamente o sensor piezoelétrico, seja compensado e para iniciarmos desde o zero absoluto do nosso referencial. Portanto, faço aqui operate, piezo operate, igualmente a mesma coisa. Portanto, aqui vamos tarar do zero. Piezo operate, aqui a noção é limpar algum drift que de facto esteja associado pela característica que o sensor piezoelétrico tem. Vou começar a medir apenas agora. Portanto, estou em zero e o meu amplificador interno do sensor piezoelétrico está a zero também. Vou começar a medir. Vou deslocar-me cerca de 2 milímetros. Como eu expliquei, será aqui que eu estou a tocar com o nariz na minha peça. Será uma peça que está sobre a mesa e que eu vou fazer um determinado esforço. Que esforço é que eu escolhi aqui colocar? Portanto, reparem bem, eu tenho uma aceleração muito baixa, ok? Portanto, vou ter um timer, meti isto aqui 2 segundos. Portanto, vamos estar a fazer este esforço durante 2 segundos e coloquei uma força e comecei num patamar para obter os pontos de linearidade da minha curva a cerca de 1 kN. Portanto, e agora o que eu vou ter que fazer basicamente é o seguinte. Portanto, eu já estou a fazer um esforço de 1 kN, vou fazer esse esforço durante 2 segundos, vou ter aqui uma paragem, que é basicamente para eu poder retirar os valores, se eu tiver aqui em sequência e meter numa folha de Excel, eventualmente, que é o que nós fazemos. Fazemos este processo cerca de 5 vezes, repetimos isto cerca de 5 vezes e fazemos uma média dos valores obtidos dessas 5 vezes, e a partir daqui é repetir exatamente a mesma coisa, mas em patamares diferentes. Passo de 1 kN para 2 kN, para 3 kN, por exemplo, ter uma prensa até 10 kN, faria isto até 10 kN em patamares de 1 em 1, ou, obviamente, quanto mais estreito for esta relação, por exemplo, se eu passasse de 1 para 1,5, mais exatidão eu teria nos valores que eu estava a determinar e, com isso, obter uma melhor resolução da curva e da linearidade que nós temos no nosso equipamento. É isto. Portanto, é isto que se deve fazer, é isto que se faz. A periodicidade nós já falámos e, portanto, tipicamente o que nós fazemos é termos este programa integrado dentro do nosso sistema e, portanto, é isto, basicamente, que nós realizamos. Ora bem, estamos a chegar ao final do nosso seminário. Recordar-vos apenas, eu acho que é importante, que aqui ISA tem relativamente pouco tempo, a disponibilidade de haver digamos assim, uma interação técnica e comercial com o nosso site. Portanto, nós lançámos o nosso e-commerce há relativamente pouco tempo. Podem ver preços, podem, com isto, também ver disponibilidade, portanto, aceder ao nosso estoque específico dos nossos produtos e também poderem configurar, por vezes, os sensores, que nem sempre é fácil, mas digamos que através do e-commerce essa complexidade transforma-se e torna-se muito mais simples. Portanto, é um rap que eu vos deixo, terão que estar registados no MyKistler e a partir daí terão acesso a essa informação. Chegamos então ao final do nosso webinar. Agradecer a todos que estiveram presentes. Nós abordámos sobretudo tópicos, porque senão isto arrastava-se consideravelmente. Dizer-vos que temos o Samuel disponível posteriormente para vos ajudar, seja a nível de configuração dos equipamentos, seja questões emergentes daquilo que foi aqui debatido, da minha parte também, obviamente. Desejar-vos um bom dia, contar com vocês numa nova e próxima oportunidade que vai ocorrer. Adiantar-vos já que as próximas oportunidades que nós vamos ter serão aí sim para entrar em questões concretas dos equipamentos, com alguma profundidade técnica e, portanto, se for do vosso interesse, contaremos convosco, com todo o gosto, e fecho este webinar. Uma vez mais, desejamos um bom dia, uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até à próxima vez. Muito obrigado a todos.